E aí, galera obscura, tudo beleza? Galera, vou pedir para vocês que me dêem uma ajuda na divulgação do canal dos meus amigos Dark Day Boys, canal de investigação sobrenatural, excelente canal. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Tá legal, galera? Tá aparecendo a imagem do canal deles aí na tela também. Me ajudem lá na divulgação do canal deles, eles estão ajudando muito o território obscuro. Nada mais que ajudar eles também. Galera, vão lá, se inscrevam no canal deles. Muito obrigado. Vamos ao relato. Sempre tive a mente muito fértil para muitas coisas. Porém, eu era bastante cético quando o assunto era o sobrenatural. Achava que era tudo uma maluquice. Mas no dia 1/4/2000, viria a mudar meu pensamento sobre o assunto abordado aqui neste relato. E iria mudar bastante coisas em minha vida. Eu sou de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte, chamada São Vicente. Era aniversário de 15 anos da minha amiga da escola, Eduarda. Eu gostava muito dela, ainda gosto, só que há muito eu não a vejo devido à distância que nos separa. Enfim, o que ela mais falava era de como seria sua festa. Chegava a ser enjoativo de tanto que ela falava. Chegado o dia, eu comprei o presente dela e também dei minha contribuição para a festa. Naquela época, era difícil alguém ter dinheiro para organizar uma festa sozinho. Então era comum os anfitriões pedirem contribuição para os convidados. A festa começaria às 7h30 da noite, mas eu, como sempre fui muito amigo dela, fui mais cedo e ofereci minha ajuda para as ornamentações. A casa dela ficava mais ou menos 40 minutos a pé de onde eu morava na época. Naquela época, existiam boatos de um enorme cão circulando pelas fazendas e sítios, e que alguns animais de porte grande, como cavalos e vacas, eram atacados à noite, comidos pela metade, e os restos largados no meio do curral. Os mais velhos e aqueles com as mentes mais abertas diziam que era obra do tal do lobisomem. Porém, alguns céticos como eu diziam que era história das pessoas ou algum cão raivoso que fazia aquilo. Bem, a festa estava incrível, tinha muita diversão e como era cidade pequena, todos ali se conheciam. O tempo foi passando e eu nem via de tão boa que estava a festa. Quando olhei no relógio de parede, já era 11 horas da noite e eu tive que ir, pois não era de costume meu chegar tarde em casa. Abracei minha amiga, me despedi de alguns amigos e parentes que estavam ali presentes e fui para casa. Fazia uns 25 minutos que eu estava andando e até ali estava tudo normal. Eu andava com a minha lanterna, pois naquela época não tinha luz de poste nessa região da cidade. Então comecei a escutar um barulho no milharal ao lado. Parecia algo pesado, como se fosse um touro. Não dei importância. Achei que era algum gado solto de algum fazendeiro ali. Mas à medida que eu ia andando, os passos pareciam me seguir, seguido de um odor indescritível. Já fiquei de orelha em pé, apesar de não ser muito comum em uma cidade tão pacata quanto aquela na época, ter algum ladrão me seguindo, mas poderia ser. Aí, escutei algo saindo do milharal e entrando na mesma estrada que eu, bem atrás de mim. Tomei coragem e virei com a lanterna para ver quem ou que era aquilo que me seguia. Eu garanto que aquela foi a minha pior decisão na vida até aquele momento. O que vi era algo que me deixa todo arrepiado quando lembro, e que naquele momento fez cada membro do meu corpo paralisar. Aquele animal enorme que parecia com um cachorro e ao mesmo tempo com um humano, tinha pelos negros acinzentados e dois olhos que mais pareciam duas pequenas bolas de fogo reluzentes. Estava de 4 patas, mas logo ficou sobre 2, o que me deixou mais assustado ainda.
Assim que as minhas pernas voltaram a me responder, eu corri. Corri o máximo que pude e sempre que olhava para trás, aquela coisa parecia estar cada vez mais perto. Foi quando, por um milagre, vi a uns 20 metros um eucalipto muito alto. Como sempre fui muito bom em subir em árvores, assim que cheguei na árvore, não demorei mais que 10 segundos para chegar ao topo. Quando pude respirar, eu olhei para baixo e vi aquele animal tentando subir na árvore, mas não conseguia. Provavelmente foi devido às suas pernas e braços desproporcionais. Aquela coisa ficou ali por umas 2 horas. Mas quando o primeiro galo cantou, aquele ser saiu a uma velocidade extraordinária. E ali eu fiquei até amanhecer. Quando enfim o sol nasceu, eu desci, com as pernas ainda tremendo. Antes de pular no chão, eu olhei para todos os lados, igual a um gato descendo da árvore, com medo dos cachorros. E quando cheguei em casa, as perguntas da minha mãe, que já eram inevitáveis, vieram como uma enchente, me abordando antes de eu pôr o primeiro pé dentro de casa. Bom, esta é a história que aconteceu comigo do encontro com esta criatura. Obrigado e boa noite. Galera, vamos aí a um segundo relato. Esta é uma história verídica. Quero dizer que o relato a seguir aconteceu comigo quando eu tinha 17 anos em uma ilha no litoral paraense chamada Ilha do Algodoal. Em novembro de 1983, tínhamos uma casa na cidade da ilha e minha irmã, recém-casada, possuía outra um pouco distante da dos meus pais. Em um final de semana, resolvi ir para a ilha e, como não queria segurar a vela dos recém-casados, resolvi dormir na nossa casa. Na época, não havia energia elétrica na ilha e, apesar das insistências dela e do meu cunhado, resolvi ir para minha casa, já que eu não ia ficar sozinho, pois tínhamos caseiro, o qual era pescador local, um cara muito corajoso por sinal. Nossa casa ficava em uma rua de frente para a praia e o final da rua ia para o manguezal. Naquele dia só estavam por ali os nativos do lugar, pois era época fora de férias. Saí para dar uma volta e retornei às 10:30 da noite. Obviamente eu junto com o caseiro, pois o lugar era lindo de dia, porém à noite a coisa complicava. Até os moradores do local respeitavam as altas horas devido às suas crenças e medos. Chegando em casa, resolvi dormir na sala. Fechei a porta e perguntei se o caseiro ia pescar naquela noite, e ele disse que sim. Então, me preparei para ter uma noite tranquila de sono. Acordei lá pela meia-noite, com o caseiro já de pé para ir pescar. Porém, o mesmo me tranquilizou e disse que não ia demorar. E que demoraria para sair só uns 15 minutos, tempo que levaria para pegar as iscas para usar pela manhã, e ainda me convidou para ir com ele. Como eu estava muito cansado, recusei e fiquei em casa. Passado uns 10 minutos após o caseiro sair, escutei vários cachorros latindo, como se acuassem alguma coisa lá fora. Isso vinha do lado do manguezal, e aquele barulho estava se aproximando da minha casa. Então fiquei olhando para ver o que poderia ser. Foi quando ouvi a coisa mais horrível da minha vida. Comecei a escutar gritos de mulher pedindo socorro e que estava morrendo e não aguentava mais. Não cheguei a ver o que era, mas aquilo parou bem em frente da minha casa, enquanto os cachorros ficavam acuando a coisa. E aquilo parecia que batia neles e brigava, e ao mesmo tempo gritava por socorro. Quando tentei me levantar para fechar as janelas, não consegui sequer mexer um dedo. Estava totalmente paralisado. Tentei gritar, porém a voz não saía. Só podia mexer os olhos. Aquela coisa parecia então que entrou no quintal de casa e começou a se arrastar fazendo um barulho, como se fossem ossos dentro de um saco. Meu desespero foi tão grande que naquela noite pedi até para morrer, pois não aguentava de tanto pavor
diante daquele barulho de ossada, se arrastando e pedindo socorro e dizendo que estava morrendo. E eu ficava imaginando como seria aquilo. Rezei o Pai Nosso e a Ave Maria e de nada adiantou. Quando comecei a rezar o crer em Deus Pai, aquilo foi se afastando devagar em direção à praia. Então consegui me mexer e desabei em choro de terror. Passados uns 30 minutos, chegou o caseiro e contei-lhe o que aconteceu. E ele não demonstrou medo, porém ficou preocupado. De manhã, conversando com os moradores locais, fiquei sabendo que outras pessoas já haviam passado pela mesma experiência e que no lugar onde era nossa casa já havia morrido uma mulher durante o parto. Amigos, não sei o que era aquilo, de onde veio e para onde foi, mas não desejo ao pior inimigo os momentos de terror que passei naquela noite. Este é o meu relato. Obrigado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixe aquele curtir aí. Me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Os links estão na descrição do vídeo. Quem tiver relato igual a esse e quiser enviar para o canal, o e-mail está na descrição do vídeo e aparecendo aí na tela para vocês. Galera, muito obrigado e até o próximo vídeo.